Olá, pessoal. Este hino que vocês estão ouvindo é muito importante. Acabaram de ouvir alguns trechos do hino da Força Expedicionária Brasileira, FEB, onde os nossos grandes heróis lutaram e tombaram na Grande Itália a partir de 1944. Estamos falando ainda sobre a Era Vargas, sobre o Estado Novo, sobre esse período incrível da história em que o Brasil adentrou as fronteiras italianas e lutou contra os tedescos, contra os nazistas da Segunda Grande Guerra Mundial. Nós que fazíamos parte das tropas aliadas, nós que fazíamos parte do grupo ligado ao governo dos Estados Unidos da América, adentramos e lutamos contra as hostes inimigas nazistas na Segunda Guerra Mundial, sob a batuta dos grandes generais brasileiros e também dos grandes generais norte-americanos. Sim, estamos falando de Segunda Guerra Mundial sob o ponto de vista brasileiro e estamos agora querendo dizer que a cobra vai fumar. Senta a pua! Sim, Brasil! Estamos falando do nosso exército, dos nossos soldados, dos nossos garotos que marcharam até Monte Castelo e lá muitos tombaram e outros trouxeram a honra de termos derrotado uma fortaleza nazista, um bastião nazista em pleno território inimigo. É com muita honra que falo da segunda parte do governo dele, Getúlio Dornelles Vargas. Ele que foi o líder do Estado Novo, ele que foi um homem de extrema importância para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Ele, relembrando, que criou a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Ele que criou também a aposentadoria por tempo de serviço, o 13º salário, o salário mínimo. Este homem que auxiliou e deu também o pontapé para que as mulheres pudessem entrar nas salas de aula e estudar juntamente com os homens. Sim, estou falando de Getúlio Vargas, aquele que em 1932 permitiu o voto feminino, que fez a grande Constituição de 1934 e em 1937 criou o Estado Novo, refazendo a Constituição, fazendo a chamada Polaca, que foi a Constituição baseada na Constituição da Polônia. Falar de Getúlio Vargas, o grande homem que empreendeu econômica e também industrialmente no Brasil, que atravessou realmente os horizontes e estruturou uma série de importantes informações. Vocês estão ouvindo agora o jingle do grande Vargas, que era querido, respeitado. Vamos pensar nisso? O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Falar de um homem como Vargas realmente faz a gente pensar. Aquele gaúcho de São Borges, estancieiro, que fica até 1945 no poder, de 1930 a 45. Então, apesar de todo o queremismo, apesar de toda a ideia de quererem que ele retornasse, ele retornou sim, depois do governo do Eurico Gaspar Dutra, nos braços do povo.
Ele entrou e ali criou as grandes instituições estatais organizadas no país. A exemplo, Petrobras, Eletrobras e Telebrás, como já disse numa outra audioaula. Pensem nisso. Este homem começou a lutar, inclusive, com grandes estruturas inimigas do nosso país. Para fazer com que o país desenvolvesse, ele realmente estatizou nossa economia. E não sob o ponto de vista socialista comunista da grande União Soviética ou da China, não. Ele estruturou de uma maneira muito mais avant-garde, capitalista. Mas os conglomerados norte-americanos e também as oligarquias, os plutocratas brasileiros não quiseram que ele realmente desse esse avanço para o país. E as perseguições começaram de maneira muito pesada. Eu gostaria de ressaltar isto para vocês. Isto tudo fez com que em 1954 a vida de Vargas tornasse um verdadeiro inferno. Isso acabou gerando um grandioso problema para o nosso presidente. Pensem neste detalhe. Em 1954, por exemplo, ele aumentou em 100% o salário mínimo do brasileiro. Essa foi uma proposta do ministro João Goulart, que vai ser presidente da República, que é também gaúcho como ele, lá de São Borja. Imaginem como o empresariado ficou neste momento. Ele tinha então uma política voltada para o trabalhador, mas também para o empresário. E que, se vocês fossem analisar de maneira bem aprofundada, seria positivo a médio e longo prazo. Pois o trabalhador satisfeito produziria mais, consumiria mais e o Estado começaria a ter um desenvolvimento mais amplo. Entretanto, as perseguições começam de maneira muito pesada. Isso vai acabar gerando o que nós sabemos muito bem, que foi o agosto de 1954. Lembro muito bem de pessoas idosas, dentre as quais o meu pai, dizem que respeitava-se muito o doutor Getúlio. Aquele homem de lenço maragato, lenço vermelho no pescoço, aquele homem que realmente transformou o nosso país no período republicano. Pensem neste detalhe inicial. A gente percebe muito bem que a UDN quis derrubar Vargas. Ele era membro do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e uma das coisas mais claras foi que realmente houve uma conspiração inicial. Carlos Lacerda, por exemplo, membro da UDN, acabou sofrendo um atentado, alguns dos quais dizem que é um atentado forjado, para que ele, especificamente, fosse vitimado e, posteriormente, acusasse Vargas. Graças a Deus, Carlos Lacerda acabou não morrendo. Ele teve apenas um tiro no pé. E agora, eu gostaria que vocês refletissem em um detalhe. Isso foi em 5 de agosto de 54. Apenas 19 dias faltavam para que aquela maldita situação que ocorreu no Palácio do Catete, no dia 24, viesse a macular a história do nosso país. Vargas ficou isolado politicamente, não sabia mais como reagir e não tinha mais como governar. A governabilidade estava realmente influenciada e totalmente inoperante. Nesse sentido, algo que até hoje não foi comprovado na história, mas oficialmente está nos livros. Em 24 de agosto de 1954, Getúlio Dornelles Vargas, no Palácio do Catete, presidente da República Federativa do Brasil, morre, vítima de sua própria mão, com um tiro de um revólver calibre 32. Eu agora peço permissão para ler para vocês alguns trechos da Carta Testamento do nosso querido presidente Vargas. Me permitam. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Depois de domínios grandiosos e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais,
Fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive que renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se a grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo, se desencadearam os ódios. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Atentem agora. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma agressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolha este meio de estar sempre convosco. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Ao ódio respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo, de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. E agora, a parte final e talvez a mais impactante. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abaterão meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora, ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo a caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Estado da Guanabara, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Palácio do Catete, 24 de agosto de 1954. Parece que o estampido de um tiro, de um revólver calibre 32, ecoa em nossos ouvidos. O pai dos pobres vem a falecer. Eu quero que reflitam sobre isso, sobre este homem ímpar, impactante, único. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Hoje eu corroboro a ideia daquele que foi o maior de todos os presidentes que a República dos Estados Unidos do Brasil e depois a República Federativa do Brasil já teve. Tenho dito, fiquem com Deus, bons estudos.